nessa aparente simples reunião, mas estamos na presença de Deus. E o melhor momento das nossas vidas é enquanto reunimos para adorar a Deus. Eu gostaria que os irmãos lessem nas vossas Bíblias, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8 e 9. Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 ao 9. Que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Oramos mais uma vez. Senhor, neste momento, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, reunidos, ó Pai, para Te adorar, para aprendermos da Tua palavra, juntamente com os departamentos, ó Pai, de jovens e adolescentes, pessoas que estão aqui presentes, os irmãos que não poderão vir, Pai. O Senhor venha dar graça aos que veio e aos que não veio, Pai. Por vários motivos, não sabemos, mas que continuamos orando para nossos irmãos e que venhamos, ó Pai, aprender da Tua palavra. Usa, meu Pai, nessa palavra simples, e o Senhor venha exortar e nos ensinar da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Seguindo o tema que o André me passou, ao fazer o convite, falando sobre os heróis da fé em Hebreus, o último foi Noé, né? E o de hoje, ele falou que seria Abraão. Quando falamos sobre Abraão, que ele viveu pela fé, ou que tudo que Abraão fazia visava a glória de Deus, poderíamos falar vários momentos da sua vida, né? Mas eu quero focar um momento que demonstra que Abraão viveu pela fé. Eu queria citar uma circunstância que lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Assim: Ora, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Todos nós conhecemos a história do patriarca Abraão. Tanto os judeus, quanto cristãos, quanto os muçulmanos partilham da mesma fonte abraâmica. E quem não conhece, talvez é um dos homens mais conhecidos da Terra, né? De um homem que teve três matrizes de religiões monoteístas. Na visão judaico-cristã, ele é o patriarca cujo Cristo veio da semente dele. Eu gostaria de passar de forma rápida uma passagem da separação de Abraão e Ló. A Bíblia vai dizer que Abraão sai de sua terra e ele leva seu sobrinho Ló e leva sua esposa Sara, seus servos e eles vão habitar na terra de Canaã. A Bíblia vai dizer em Gênesis 12 que ele saiu da casa do seu pai aproximadamente. O patriarca Abraão tinha 75 anos quando Deus apareceu para ele e fala assim no capítulo 12, versículo 4: Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos
quando saiu de Harã. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram na terra de Canaã, depois de um período, houve fome, né, naquela região, e sabemos que Abraão e Ló, eles eram homens bastante ricos, homens de posses, bastante animais, e houve um momento que era tão grande o rebanho deles e suas riquezas, que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque estava sendo escasso o pasto para alimentar aqueles animais. E para evitar contendas maiores, Abraão, ele separa-se de seu sobrinho Ló. E devemos olhar as duas óticas dessa separação. Ele vivia pela ótica da fé, o outro vivia pela ótica da sua cobiça. Ele visava as coisas não segundo Deus, mas segundo seus prazeres e inclinações. No versículo 7 do capítulo 13, vai dizer assim: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesses tempos, os cananeus e os perizeus habitavam a terra. Esse foi o motivo que ocasionou a separação entre Abraão e Ló. O que essa separação nos mostra, irmãos? Que Ló, ele era tão rico quanto Abraão, conforme Gênesis no capítulo 13, 5 e 6 vai dizer. Era tão grande que, não podia ali alimentar-se os gados dos dois. Então assim, haveria de se separar. Ló, porém, ele, após aquela contenda, ele decide se separar, que Abraão mandou ele decidir. O patriarca Abraão vai dizer, no versículo 7 a 11, vai dizer assim: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam a terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a terra de Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na terra da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. No versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Ló, ele tinha uma grande ambição. A ambição, ela pode ser sinônimo de cobiça, e olhando as escrituras, a cobiça é a fonte de vários outros pecados, e é algo que a Bíblia condena. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 27, vai dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ló, ele escolheu as partes, as margens do Jordão, porque era terra fértil, e Sodoma e Gomorra, a história vai demonstrar que eram cidades bastante desenvolvidas, ali nos primórdios da civilização humana. Porém, a Bíblia vai dizer que em Sodoma e Gomorra, os homens eram sodomitas, eram homem pagão. Foi tão grande o pecado daquela nação, daqueles povos, que a Bíblia vai dizer que foi como os seus pecados foram como que o odor forte nas narinas de Deus. O quão grande, Deus ficou irado com aquele povo. E antes de Deus destruir aquela nação,
Ló foi habitar naquela região, no meio dos ímpios, no meio dos pagãos, porque a sua decisão não foi pautada pela fé ou pela ótica divina. Ele foi simplesmente direcionado pelo que aparentemente era vistoso, e sendo que no final sabemos que no final foi a destruição. E porém, o que podemos aprender? A Bíblia nos ensina que nós devemos não ambicionar coisas altas, conforme Romanos 12:16 vai dizer assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Existem decisões nas nossas vidas que aparentemente são coisas boas, coisas que no olhar humano são coisas que edificam, mas no final são coisas que levam à destruição e coisas vazias. A Bíblia vai dizer também que a nossa inclinação e a nossa cobiça, ela sufoca o coração, tornando infrutífera, conforme Marcos 4,19 diz: mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós, como servos de Deus, devemos ser livres da ambição. A ambição é essa que procura a autossatisfação e não visa a glória de Deus, porque Paulo vai dizer em Atos 20:33 que diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ló, ele mostrou seu egoísmo, né? E em nenhum momento ele pensou em seu tio Abraão, que era como se fosse um pai para ele. Ele só via a si mesmo. Quando procuramos nas nossas decisões a autossatisfação, ela revela nossa cobiça e nosso egoísmo. E a Bíblia também nos mostra que o egoísmo na nossa época também é algo muito comum. Nos fins dos tempos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 2 diz: sabem, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Geralmente nós, como criatura, após a queda, visamos somente alimentar os desejos da nossa carne. No emprego, às vezes as nossas decisões não é somente pela vocação, que é algo da Bíblia, mas focamos às vezes só no dinheiro e o que pagar melhor, vamos. E às vezes negligenciamos a nossa vocação. O mundo, ele nos ensina que devemos buscar a autossatisfação. Tudo devemos pautar se vai trazer algum benefício próprio a nós mesmos. Mas será que as nossas decisões refletem o que Deus quer? Será que as nossas decisões como jovens, como servos de Deus, refletem o mandamento das Escrituras? Será que quando eu tenho vontade de ouvir uma música, será que era para satisfazer a minha alma? Ou será que essa música é edificante? Ou até mesmo um namoro, uma amizade, às vezes procuramos satisfazer o nosso ego, procuramos muitas das vezes satisfazer os nossos amigos em detrimento de glorificar a Deus com nossas decisões. E o pecado do egoísmo é muito comum na Igreja de Cristo, em que buscamos os nossos prazeres, a nossa satisfação, ao invés de Cristo, conforme Filipenses 2:21 vai dizer: pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Hoje o ser humano não quer estar debaixo da autoridade, porque a sua verdade é pessoal. Primeiro eu preocupo com as minhas necessidades e às vezes não olhamos para o nosso próximo, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E esse mandamento, ele não serve para um egoísta, pois o egoísta, ele ama a si mesmo em detrimento do próximo.
Assim, nem sei. Será que a minha satisfação é maior que a edificação? Nem sempre a nossa satisfação é algo bom. Nossas inclinações têm desejos maus. As nossas inclinações vai querer tudo que desagrada a Deus. Então, assim, nós não devemos ser dominados por nossas inclinações ou por nossas inclinações naturais. Por quê? Com a depravação total, os nossos desejos são pecaminosos. Nenhum ser humano vai querer adorar a Deus sendo algo de que emana direto do seu coração. Só um crente regenerado pode querer coisas boas através do Espírito Santo. Também devemos ver que Ló, ele deixou levar pelas aparências das coisas. A Bíblia vai dizer que ele levantou seus olhos, viu toda a planície do Jordão, que era toda regada. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, o Egito, porque era a nação mais próspera da época, a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o Oriente, e eles se apartaram do outro. Ló, ele só viu as coisas positivas da sua decisão, porém, ele esqueceu o lado negativo da balança, conforme Gênesis 13, 12, 13 vai dizer que ele habitou no meio de pessoas más e grandes pecadores contra o Senhor. Será que as nossas decisões, os ambientes que frequentamos, será que às vezes aparentemente sucesso, às vezes vamos habitar em locais inapropriados, às vezes queremos satisfazer nossas carnes numa balada, numa roda de amigos que proferem palavrões, um namoro com descrente, amizade com descrentes. E a Bíblia fala que a partir do momento que visamos ser amigo do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Conforme Tiago 4 vai dizer: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Podemos ter uma conclusão dessa passagem. Devemos avaliar sempre as decisões que tomamos, que elas não sejam motivadas pelo egoísmo, ambição ou um comprometimento com o mundo. E também vemos agora as lições que o patriarca Abraão deixa para nós, que as decisões de Abraão, ele mostra como deve ser o caráter do verdadeiro crente. Primeiro que ele reflete o nosso relacionamento com Deus, porque na certeza e na fé das bênçãos materiais e espirituais, Abraão creu em Deus, porque diz assim no versículo 7: apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Gênesis 13 também vai dizer assim: subiu, pois, Abraão para o Egito, após a fome que teve em Canaã, levando sua mulher e tudo que tinha. E a Bíblia vai dizer que ele é rico, porém, no final de sua vida, no versículo 15, Deus diz que ele irá morrer em paz, em boa velhice, e será sepultado naquela terra. Abraão era alguém que vivia na obediência da palavra de Deus. Gênesis 12, 1, 4 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. No versículo 3 diz: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Após aquela divisão ali, vemos que e chamou o Senhor Abraão e disse o Senhor a Abraão, conforme Deus lhe ordenara. Ou seja, enquanto Ló era guiado por suas próprias inclinações e cobiças, Abraão, ele sempre fazia suas atitudes conforme os mandamentos do Senhor.
E também, enquanto Ló decidiu o seu caminho, né, pelo olhar carnal, e foi habitar entre pessoas ímpias, Abraão escolheu o lado onde aparentemente era mais simples, onde a terra era mais escassa. Porém, o Senhor vai dizer assim: apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente dará essa terra, pois edificou ali o Senhor um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Observe, irmãos, que até o lugar do altar, porque ali invocou o Senhor. Enquanto Ló foi habitar no meio dos pecadores e depravados, pessoas extremamente pecadoras que não queriam nada com Deus, Abraão foi para um lugar simples, porém ele estava na presença de Deus. Às vezes tomamos decisões que nos afastam de Deus, a riqueza, talvez um relacionamento é bom, um namoro, né? Mas será que nas nossas decisões encontramos Deus? Ou encontramos coisas ruins, pessoas que não vai nos afastar de Deus? Na divisão, cada um encontrou alguns, enquanto Abraão estreitou cada vez mais o seu relacionamento e amizade com Deus. Ló foi habitar no meio de homens ímpios e depravados, no meio de sodomitas, né? E depois vemos que no final Abraão ele teve uma semente abençoada por Deus, da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ló, com suas decisões, suas filhas, fez coisas horrendas, dando luz a 2 filhos que eram inimigos, rivais do povo de Deus. Ou seja, a nossa decisão, ela não tem só influência na minha geração. A Bíblia vai dizer que devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Por quê? Não que os meus erros, não que existe uma maldição hereditária, porém o ser humano tende a imitar a maldade dos outros. Assim também a bondade. Se as nossas decisões refletem as promessas e os mandamentos de Deus, a chance de nossos filhos também replicar as nossas atitudes boas, conforme a palavra de Deus, isso demonstra que nós devemos ter um cuidado com as nossas decisões. Ló, a Sodoma e Gomorra não foi boas escolas para filhas de Ló. Assim, vemos o contraste, né? E enquanto Isaac, ele aprendeu a ser temente a Deus, e também a Bíblia nos ensina que devemos confiar na promessa de Deus, né? Conforme Deus disse: abençoarei os que te abençoarei, e amaldiçoarei aquele que te abençoar. Vemos em Hebreus, né, no 11, versículos 8 ao 10, que diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Enquanto Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né, Abraão, ele creu na promessa de Deus, e aqui fala que ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Será que Deus tem sido o edificador das nossas decisões? Será que as nossas decisões refletem o que Deus quer para a nossa vida? E a Bíblia também nos ensina que devemos ter seleção de valores. Devemos ver que Ló, ele escolheu o que era bom para si, enquanto Abraão escolheu
o caminho que ia glorificar a Deus. Uma conclusão que devemos extrair aqui é que Deus chamou Abraão, Deus também chama nós para sermos servos de Cristo, como ovelhas dele, seguindo sua voz. Porque a Bíblia vai dizer que só ouvimos a voz de Cristo se formos suas ovelhas, e a ignoramos a voz de Cristo quando nós não somos sua ovelha. E a conclusão para encerrar, é que para tomarmos qualquer decisão em nossa vida, precisamos avaliar todos os pontos envolvidos e nunca nos deixarmos levar por qualquer motivação que não seja ou coloque primeiramente a vontade de Deus. Quando escolhemos mal, certamente pagaremos pelo nosso erro e arcaremos com as consequências, muitas das vezes, consequências desastrosas. Não queremos nunca passarmos as ordens de Deus, pois se escolhermos o caminho da qual Deus não nos manda, estaremos sozinhos, porque é melhor perder um momento, é melhor perdermos algo agora e ganhar no futuro, do que ganharmos no presente e perder no futuro, por termos sido ambiciosos, egoístas e desobedientes. O que isso quer dizer? Às vezes vivemos a fé cristã, a caminhada, com lutas, com derrotas. Aqui poderíamos muito bem estarmos numa festa, bebendo, se prostituindo e todas as demais coisas que a nossa carne gosta. Porém, o final dessas coisas não leva ao paraíso, não leva a Jerusalém celestial. Muitas das vezes vivemos uma vida de satisfação pessoal, de inclinação para todas as coisas horríveis, mas o final é ruim, Ou seja, é melhor sofrermos agora para descansarmos depois, do que descansarmos agora ou deleitarmos agora dos prazeres da carne e sofrermos o juízo eterno de Deus. Que nós, jovens, amada igreja, venhamos pautar nossas decisões segundo a vontade de Deus, vivendo não para a nossa satisfação, mas vivemos pela fé e para a glória de Deus. Que nós não venhamos ser dominados por nossa cobiça, egoísmo, mas que devemos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo que nossa carne lute contra isso. Nós devemos sujeitarmos à soberania de Deus em todas as nossas áreas da nossa vida, no trabalho, na universidade, no relacionamento com nossos pais, nas nossas amizades, no dia a dia. Em todos os momentos devemos fazer as coisas conforme Deus quer e não conforme nossas inclinações almejam. Que Deus abençoe cada um, agradeço a oportunidade. Palavra simples, me perdoe qualquer coisa, mas o importante é que aprendemos, devemos obedecer a Deus. Orar para encerrar? Pode? Senhor, neste momento estamos aqui, Pai, te agradecendo por essa palavra, Pai, que o Senhor nos falou nessa noite. Que, Pai, não venhamos ser como Ló, que decidiu conforme suas inclinações, conforme, ó Pai, os desejos mundanos, mas que venhamos ser como Abraão. Aparentemente ele escolheu algo ruim, ó Pai, simples e penoso, porém no final vemos que ele estava debaixo da tua soberania e da tua vontade. Que venhamos, ó Pai, buscar viver conforme a tua palavra, vivemos para a glória de Cristo e não para a nossa autossatisfação. Fique conosco, abençoe cada um neste momento, ó Pai. Fique conosco, nos guarde e nos proteja, com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade.